Fala, macumbeiros, estamos hoje aqui no bairro de Água Fria, no terreiro Ilê Iemonjá, Ogunté. Hoje liderado por Mãe Lu de Iemonjá, Ogunté, né, Mãe Lu? Mãe Lu, sua benção. Estou todo arrepiado, tá do seu lado, axé. Muito feliz de estar aqui na sua presença. E para começar, Mãe Lu, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória, como... Eu sei que a senhora já nasceu dentro do candomblé, mas aí o chamado mesmo já veio desde a barriga, como é isso, Mãe Lu? O chamado mesmo já veio desde que meu pai me concebeu com minha mãe. Quando eles me fizeram, no amor deles. Né? Já veio essa filha de Iemonjá, que é uma tradição da nossa família. Essa Iemonjá Ogunté veio de Inês de Fatinuqué, veio para o meu pai, Adão. Eu chamo ele de meu pai, que é pai do meu pai, né? Meu pai Adão, Iemonjá Ogunté, seu Malaquias, meu pai, Iemonjá Ogunté, Paulo Braz, Iemonjá Ogunté, Maria Lúcia, Iemonjá Ogunté. Como tem outras minhas primas também por aí, que Iemonjá toma conta de todos. Ela é a nossa deusa, é a nossa mãe rainha. Mãe Lu, a senhora também, salvo engano, a senhora ganhou a nomenclatura de Omitogun, não é isso? Omitogun. Omitogun quer dizer o quê, Mãe Lu? Omitogun é a águas de Iemanjá, né? Omitogun, água de Iemanjá com Ogum. Porque não é Ogunté? Iemanjá Ogunté. Então a gente veio desse processo de Iemanjá. Aí era uma digina de vô Adão. Então o meu pai Malaquias, quando eu fui feita, há 60 anos atrás, com o tio Zé Romão, com o Paulo Braz, que era novinho, né? Ele me deu a digina de vô, para me chamar Omitogun. Dada por meu pai Malaquias Felipe da Costa. Falando do seu Malaquias, Mãe Lu, vamos lembrar, a senhora é a filha mais nova do seu Malaquias? Eu sou a mais nova, encostada a caçula que já partiu. Então a senhora hoje seria a caçula? Seria hoje, eu sou a caçula. Mãe Lu, me conte um pouco mais sobre a trajetória de seu Malaquias dentro do terreiro de Ogunté. Eu acho que antes de chegar aqui, ele já vinha lá do sítio, ele já estava lá do sítio. Ele nasceu no sítio. Nasceu no sítio. Me conta um pouco dessa história. Ele nasceu no sítio, como todos os outros meus tios. O meu tio mais velho, tio Mundinho Sigismundo. Depois teve tio Zé Romão, tio Guilherme, o meu pai Malaquias e tia Mãezinha. Então, antes deles, meu avô teve 2 filhos antes do casamento com minha avó. O tio, que eu chamo tio Ju, né? Tio Ju e tio Odomiro. Foram 2 filhos que minha avó criou de meu avô. Meu avô não era quietinho não, né? Era bom assim, era homem. E nisso, quando ele nasceu, meu avô, ele nasceu ainda numa senzala aqui na Torre. Que meu avô, quando veio aquela escravidão todinha, veio o pessoal do teu padrinho, de Vicente André Gomes, veio o pessoal de Abadia, né? Veio esse pessoal todinho, veio no mesmo navio. Os avós, os bisavós de Maria Helena, vieram tudo num navio só, negreiro. Quando atracaram aqui, a minha tia Inês, não sei como, mas ela veio com dinheiro. Então ela não se escravizou, ela comprou a liberdade dela. Hoje, até hoje, a gente procura saber como ela trouxe esse dinheiro para comprar a liberdade dela. Ela comprou. E meu avô, meu bisavô, Sabino Felipe da Costa, ficou lá na usina Engenho Taquari. Felipe Sabino, que é o pai Adão. O pai não. O pai dele. O pai de pai Adão. Sabino Felipe da Costa. Sim, meu avô era Felipe Sabino da Costa. Entendi. Então ele nasceu nessa usina, porque o meu bisavô era tido como um procriador, pai de chiqueiro, que ele fazia filho de todas as mulheres. Então a esposa dele, a minha bisavó, era jovem. Ele já estava com 84 anos quando ele concebeu meu avô. Nessa usina, né? E ele, quando meu avô nasceu, disse que era um negro bonito, gordo. Ele saiu gritando para dentro do engenho todo: "Ô mochibola mitã!" Isso quer dizer o quê, Pensei que não fosse mais homem. Mas foi o homem capaz de criar pai Adão, né? Como ele era compadre de tia Inês,
quando ia tudo junto. Ele já era livre pela lei do sexagenário. Mas meu avô ia ser escravo. Ainda não estava livre. Aí tia Inês pegou ele para criar, que era madrinha de batismo de Pai Adão. Sim. Trouxe ele para o sítio, onde ela já tinha comprado muitas terras por aqui, principalmente aqui o sítio, que era de Biribe Baixo. Aqui pertencia a Olinda, era de Biribe Baixo. Essa parte toda. Então ela trouxe ele para criar com 5 anos. E ela era casada com João Otoru. E ele foi crescendo, mas já sendo o Oxogum dela. Porque o marido ia matar, ele tinha medo de matar. E ela mandou ele ensinar a ele e a meu avô, com 6, 7 anos, como é que curiava. Para ela, curiar os orixás dela. E vô foi fazendo, sempre inteligente, hiper inteligente. Ô Melu, me dê uma gol. Só pegando nesse ponto aí, só para continuar. Sim. Então quer dizer que mulher não pode fazer corte, mulher não pode cortar, mulher não pode fazer o sacrifício em si de sangue? Na nossa religião, não. Na nossa nação, não. No candomblé, né? Na nossa nação. Nagô, não. A gente pode fazer as oferendas. Depois que eles cortam, as comidas estão comida seca, a gente pode oferecer junto com o cliente ou os filhos. Mas curiar, não. Tem um porquê, Melu? Tem um porquê, porque é o machismo, né? Ah. Isso já vem de lá, da Nigéria. Entendi. Aí é um machismo, então a gente não pode mais tirar isso. No caso, não tem nenhum fundamento. Não tem nenhum fundamento. É machismo mesmo. É machismo mesmo. Axé, Melu. Se tem fundamento, não foi passado pra gente. Axé. Só a mulher que não pode curiar, não pode cortar, não pode entrar no balé. Entendi. Entendeu? Faz tudo cá fora. A mulher vem para a cerimônia do balé, canta aqui no salão, reza, ora, faz tudo que tem direito, mas não sabe nem O porquê. o porquê, nem o que tem lá. Nem quero saber. Um dia que eu partir, né? Aí já será conhecer. Aí eu vou conhecer. Mas aí voltando ao raciocínio, a Sim. Dona Inês ensinou a Pai Adão. Ensinou e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí teve um momento que ele quis ir na África, conhecer os descendentes dele, de onde ele veio. Vou, Sim. né? Aí ele viajou com o marido de tia Inês, com João Otolu. Eles foram-se embora para a África, de navio arcaico naquela época, né? Quando chegou na metade do caminho, ele faleceu, João Otolu. Ninguém sabe por quê, se foi enxoto, se foi medo, se foi infarto naquela época, ninguém sabia. Teve que fazer o quê? Que nem estava entre Pernambuco mais, nem Brasil, e nem estava chegando na África, no meio do oceano. Teve que fazer o quê? Jogar o corpo dele no mar. Os comandantes, aquelas pessoas lá não, tiveram que fazer uma cerimônia e jogaram o corpo dele no mar. E vou seguir só a Nigéria. Chegando na Nigéria, quase que ele não voltava mais também, porque disseram que ele não era brasileiro. Ele falava corretamente o Yorubá. Sabia de tudo do Nagô. Aí, não, você não vai não, eu vou. Eu deixei família, deixei mulher, já era casado, já tinha deixado ter um mundinho. Aí ele disse, eu tenho que voltar que eu tenho um filho lá. Foi quando quase que ele não volta, quase que ele cai no estribilho, que era para andar para ir até o navio. Mas ele disse para eles, eu não disse que voltava? Voltou. E voltou. E ficou tomando conta do sítio, junto com minha avó, né? Com a tia, minha tia, que é minha avó, tia Vicença, que era a única filha dela, que era filha de João Otolu, mas não de sangue de Inês. Era filha, né, registrada. Filha, né, porque ela registrou em cartório, tinha um registro que parecia o tamanho dessa mesa, naquela época, não parecia uma cartolina, o registro da minha tia. E aí foi tomando conta, meu tio, meu pai, minha avó. Mas depois que vô morreu, meu avô Adão faleceu, ele esperou até para o meu pai para morrer. E meu pai, o filho caçula dele, que era o mandante que fazia tudo para ele. Que tio Zé Romão nessa época não vivia. Com 13 anos saiu de casa para ir morar com Dona Joana. Passei o Oxogum de Dona Joana Batista, aqui em Ponte Parada. E painho, tio Mundinho, né? Tio Guilherme era meio afastado, mas assim mesmo ajudava. E meu pai era o pé de vô.
era mão de vô. Entendi. Entendeu? Era tudo que ele queria, Malaquias, Oquia, a fazer isso. Tanto que ele esperou, deitado no colo de tia mãezinha, já em morte, com meu pai, que tinha ido fazer um pedido dele para ver animais, para comprar animais, essas coisas. Disse, meu filho, que bom que você chegou. Estava esperando por você. Aí minha avó chamou ele, vem aqui, ia tomar um remate. Conhece remate? Não. É feijão, o caldo do feijão com farinha. Vem aqui tomar um remate, você está cansado. Foi ele chegar na cozinha para pegar a canequinha dele, tia gritou, Kia, volta que pai está morrendo. Aí ele segurou na mão de pai, na mão de tia e foi embora. Não estava nenhum dos outros irmãos, só estavam eles dois. Meu tio não estava presente, Zé Romão, estava na casa de Dona Joana. Tio Mundinho já tinha partido. Um problema que houve de família. O vô ficou muito magoado com isso e foi defiando, até que partiu também. Ô Milu, olhando para dessa parte da história, Sim. As pessoas que a senhora falou saiu de perto e só quem ficou foi seu Malaquias até o último momento. Não, eles ainda estavam, tudo moravam junto. Mas só que no momento da morte de vô, só estava tia, mãezinha e painho. O que eu falo assim, a senhora falou que seu Zé Romão tinha saído não estava para ser a Shogun, já era o Shogun na casa dele. Aí eu lhe pergunto, na linha sucessória, logo após o falecimento de Pai Adão, diz que foi seu Zé Romão que assumiu o terreiro. Sim, vou dizer por quê. Porque a minha avó, essa daqui, Mariazinha, depois que meu avô faleceu, disse, tia, eu não quero ficar mais aqui. Que era para meu pai ficar. Isso. O herdeiro do sítio é Malaquias Felipe da Costa. Mas minha avó disse, não, eu alugo uma casa que eu quero sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Tanto que ela nem passava pela frente do sítio. Meu pai alugou uma casa por trás, uma ruazinha que tem ali atrás do sítio, alugou uma casinha e foi morar com ela. Porque ela não queria ficar no sítio, minha avó. Porque ela herdeira, não era a esposa dele, né? E o sucessor era o pai. Então quer dizer que seu Malaquias, ainda assim, depois da morte do pai, foi cuidar da mãe. Foi. E foi por isso que... E cuidava, e ia para o sítio, né? Sim. Ainda até ver o sucessor de quem era que ia ficar no lugar de vô. Sim. Aí veio o tio Martiniano, esse pessoal para jogar. Foi ele que fez o xixi de vô, né? E foi o pai de santo do meu pai. Aí quando jogou, ele perguntou se meu pai queria, meu pai disse não. Tem gente mais velha, que Dona Joana era uma das tradições mais velha de meu avô Adão. Aí quando e filho de Iemanjá também, que aí tem uma sucessão de filhos de Iemanjá para tomar conta, né? Aí ficou para Dona Joana, jogou. Ficou Dona Joana Batista para ser a sucessora de meu avô Adão. Nisso, quem era que ajudava ele? Seu Malaquias. Era pai, mas pai disse não, você fica com ela, porque você é mais velho, com o tio Zé Romão. Aí ficou tio Zé Romão e Dona Joana tomando conta do sítio. Certo. Não foi meu pai que foi botado para fora, pai que não quis. Nesse primeiro momento, seu Malaquias abriu mão. Abriu mão para Dona Joana Batista, que chamavam ela de Joana Bob. Mas o jogo deu para que seu Malaquias, se ele quisesse, era o herdeiro. Era o herdeiro. Achei. Era o herdeiro. Estava com ele até os últimos momentos da vida dele, mas aí ficou com Dona Joana Bob, que é chamada de Joana Batista, mas o pessoal chamava ela de Joana Bob. Não sei por que também. Aí então, meu pai depois tirou e foi morar. Voinha morreu em 26 de maio. Aí ela de setembro, Baixa nasceu em 60 e quando Baixa? 36, meu irmão Baixo, o filho mais velho. Nasceu aí no sítio. O pai de Guara. Ele nasceu aí no sítio, dentro daquela sala onde Conceição mora. Ali que morava era meu avô. Meu pai Adão, minha avó, meu pai. Meu irmão Tomé, meu pai criou. Teve aqueles filharadas todinho ali dentro daquele quartinho. Todinho. Mas hoje ninguém diz não, que não. O primeiro filho que nasceu ali dentro foi Baixa. Sebastião Felipe da Costa. Meu avô morreu num homem, ele nasceu no outro.
Veja como são as coisas, né? Aí depois que meu avô, que Basta nasceu, aí foi que minha avó não quis ficar mesmo lá, meu pai teve que alugar uma casa e levou Iemanjá para casa. Entendi. Entendeu? Levou Iemanjá para casa, porque ele passou um tempão sem ir no sítio. Axé. Então, olhando o contexto da história, aconteceu isso nesse primeiro momento, seu Malaquias rejeitou, preferiu entregar para o irmão que era mais velho e cuidar da mãe. E para Dona Joana. E cuidar da minha avó. Então tem um tempo que seu Zé Romão faz a liderança dele dentro do sítio de Paiadão. Quando seu Zé Romão vai, aí começa também na história que eu li, sim, começa mais um capítulo de intrigas ali para ver quem assumia a liderança ou não. Não houve isso. Porque ele adoeceu, do tio, acabou de fazer mês de maio, acabou de fazer São João, bandeira, etc. e tal. Então ele, já quase no leito da morte, o meu tio, que era um amor da minha vida e da vida dos meus irmãos aqui, é o nosso avô, tio-avô da gente, que a gente amava com ardor mesmo. E era seu pai também. Então meu pai também, amo todo meu coração. Então ele chamou meu pai, Malaquias, Tia, vem aqui. Meu pai, ele já doente, meu pai ficou fazendo as coisas para ele, lá no sítio. Lembrando, mãe Lu, que seu Zé Romão e seu Malaquias eram irmãos. Irmão legítimo de pai e mãe. Axé. Irmão legítimos e adorados. O que meu pai dissesse para eles era uma lei. O meu pai era um caçula. Mas tinha aqueles outros irmãos. O pai dissesse, não, isso não dá certo. Eu quero assim, vamos fazer assim. Todos diziam sim. Todos obedeceram ao meu pai como se fosse o pai deles. Nenhum contestava meu pai. Então ele chamou o pai, meu filho, pegou a chave do sítio e entregou nas mãos do pai. A partir de hoje, tia, você vai tomar conta aqui do sítio. E ele aceitou. Dessa vez ele aceitou. Dessa vez ele aceitou. E passou-se, né? Foi para lá. Não fomos morar porque a gente não quis. Nós fomos egoístas, não vou dizer que não. Que era para a gente estar lá tomando conta até hoje. Até hoje. E o que foi que aconteceu, Melu? Aconteceu que meu pai ficou tomando conta, ia fazer o ossé e tudo, mas eu tinha uma madrinha, irmã de seu Manuel, minha madrinha Rosinete, se juntou-se com outros, o finado Vilela, o finado Zé Leão, que tem uma armazém aí, fizeram a cabeça de tio para fazer uso do capião. Mas nesse uso do capião, não entrava nem meu pai, nem tia mãezinha, nem tio Guilherme, só entrou tio. Tio não sabia ler nem escrever. Desarrumando, entendeu? Era analfabeto nessa parte. Meu pai era semi-analfabeto. Ele sabia ler e escrever. Não tão bem quanto a gente, mas sabia. Ô, Melu, só para o pessoal que vai assistir essa entrevista entender, o que seria essa questão do uso capião? Uso capião, tirar o nome de tia Inês e passar o nome do sítio para meu tio Zé Romão. Se os outros irmãos têm direito, mas nunca conseguiram fazer uso capião, não. Ainda chegou os documentos no nome de Inês Joaquina da Costa. E como é que vocês ficaram sabendo que estava tendo essa jogada por trás de seu Malaquias? Seu Malaquias não sabia. Não sabia, mas vieram contar a gente. Mas meu pai disse, deixa pra lá. Sabe, ele era muito consciente das coisas, ele disse, deixa pra lá. Ninguém vai se meter. Aí resolveram, que o Zé Romão ficou. Ele ficou, meu pai, né, tomando conta. Aí fizeram a cabeça de seu Manuel, papai, por ambição que não vivia lá. Meu tio fazia muitas obrigações, que eu não via nem Manuel lá. Fazia mês de maio, que eu nunca via, encerrava mês de maio comigo, com minhas primas, com minhas irmãs. Mas eu nunca vi seu Manuel, papai cantou no mês de maio lá, não. Até a orquestra tio botava para a gente cantar mês de maio. A gente cantava mês de maio com o tio Zé. E eu nunca vi Manuel. Manuel vivia onde? Nas faixas, que era porta-bandeira, nas rádios fazendo jornalismo, sem ser jornalista. Desculpe, viu, primo, mas você não era jornalista mesmo, né? Aí tudo isso, meu filho, passou-se e teve um dia que ele chegou lá no sítio, feito pela cabeça dessa minha prima Rosinete, que era minha madrinha, de batismo também. Sempre a família foi assim, um padrinho do outro, essas coisas assim. Então ela também era minha madrinha, mas fez a cabeça dele para ele tomar conta do sítio. Aí estava lá meu pai no arroz, o Araci estava com 18 anos, eu acho, 17.
E a Ciara, uma irmã dele, baixinha, lá no sítio com meu pai, que foi fazer o hotel. A senhora tinha quantos anos, meu irmão, nessa época? Você Meu não filho, lembra? eu estava com uns 25, eu 25. acho, por aí. Então a senhora viu tudo isso de perto, né? Viveu isso. Né? Não, eu vivi, eu não estava lá, eu estava em casa. Não, mas é toda essa história Toda essa bem de história. perto. Não tá Eu fui criada aí dentro, Sim. querido. Eu e minhas irmãs no pé de iroco, correndo, brincando, naquelas areias sujas, se escondendo, fazendo tudo que tinha direito. Fazendo presente para o Exu, fazendo presente para Iemanjá. As criançadas tudo fazia. Tinha o toque no dia, no sábado, no domingo, as crianças. Né? Isso fazia tudo. Então, nessa sexta-feira, o meu pai estava lá com Guara, Ciara e Naldo, meu sobrinho. E ele chegou, o seu Manuel. Chegou ele, chegou tia Mãezinha, chegou minha prima Rosilete, né? Chegou o Finado Vilela, outras pessoas cupichas. Aí ele disse para o meu pai, agora assim vai contar isso para você. Ai dele se não contar. Ai dele se não contar. Aí disse para o meu pai, depois que meu pai ofereceu os osséios, o arroz, as coisas, a partir de hoje, quando o senhor for curiar, matar um pinto aqui, o senhor vai ter que me comunicar. Porque a partir de hoje eu estou tomando conta aqui do sítio. Disse para o meu pai numa cadeira de rodas, sem as duas pernas. E pai de santo dele. Ele só fez uma bolinha com o painho e hoje pai de todo mundo. No caso, o seu Malaquias era pai de santo do seu De Manuel. seu Manuel. Hoje ele faz de todo mundo, mas não teve cura, não teve essas coisas que faz nos outros, não teve equede, não teve ogã, não teve nada. Agora, mãe, uma coisa que eu ainda não entendo, como é que seu Manuel usa essa autoridade, sendo que seu Malaquias, que era filho direto do seu pai, Direto, portanto, legítimo. era herdeiro Tem de um tudo registro isso. dele aqui, viu? E meu pai, eu tenho documento dele. Aí eu queria saber que autoridade é essa? Foi o orixá que mandou? Não foi o orixá que mandou, foi ganância. Porque achava que ia ganhar muito dinheiro e ficar rico aí dentro. Coisa que ele não participava, que vinha raramente para um toque. Enquanto que meu irmão Paulo Braz Felipe da Costa era o Oxogum de Pisaúma. Ele ia na nossa casa, que a gente não morava aqui ainda, em Campo Grande, quando a gente via aquelas palmas. Paulo, vem buscar você. Aí a Paulo e Cicinho, meu irmão Jaci, com ele acompanhando o Pisaúma para fazer as obrigações. Fora do sítio. Ou então, desculpa, aqui dentro mesmo do sítio. Mas ele vinha raramente aí, filho. Ele não vai dizer a mim que não é. Porque ele sabe que eu sei. Eu já estou com 73 anos de idade. Será que eu não vi nada acontecer? Muito. E a única filha de Iemanjá viva, de tia Inês, de tia Vicença, Maria Vicentina da Costa, a filha dela, sou eu, Maria Lúcia Felipe da Costa. Achou, De Iemanjá Ogunté. Ogunté é mim. Sou eu. Mãe Lu, qual foi a reação de pai Malaquias quando o Manuel chega no terreiro e diz que a partir de hoje ele está tomando conta de tudo? Não teve reação nenhuma. Ele disse, você está no seu direito. Mandou agora fazer a volta na cadeira e ver-se embora sítio afora para casa. No outro dia ele foi lá buscar as coisas que ele tinha direito. Carinho dele, né? Trazer, mandar buscar meu santo, minha Iemanjá, a Oxum da minha irmã Zipe, a Oxum de Guara, meu orixá, o santo da gente era lá. Eu fui feita lá. Agora assim foi feito lá. Eu sou cria da casa mesmo. Eu, Maria Lúcia. Mas não teve nenhuma reação, mãe Lu, da parte de vocês, filhos? Não, de seu porque Malaquias? ele disse que não. Mas eu digo a você, se fosse na época de hoje, eu acho que não teria algumas pessoas partido. Porque essa turma que eu tenho hoje, aqui da minha casa, não tinha aceitado essa abstinência de pai. Tinha reagido. Eu vejo, mãe Lu, que na sua família ainda há muito essa revolta. O seu pai, seu Malaquias, morreu desgostoso. Desgostoso. Ele sentava na cadeira de rodas, ia aqui para frente, aí ele dizia para agora, vire-me a cadeira de costa. Ele ficava de costa para lá. Ele não olhava para o sítio. Ele ficava de costa. Aí ele só foi nesse dia que foi no balé, tirar as coisas que ele achava que tinha direito de mexer. Do pai dele,
que aquele balé foi plantado por meu avô, Adão. Tanto que, muitas vezes, história de meu pai Malaquias com a gente, ele estava dormindo, a minha avó acordava ele. Adão, acorda, o teu povo está te chamando lá dentro. Os eguns vinham falar com ele, com voo. Aí ele se levantava, ia lá para trás, para o salão, que o quarto do balé fica ali, né? E ele vinha conversar com o pessoal dele. Não sei o quê. Mas ele se levantava e vinha falar com o povo dele. Quer dizer, pensam que a gente tem interesse nessas terras. Temos, sim, interesse de cultuar o que foi deixado por meu avô e por tia Inês. Não por terra, que terra todo mundo vai se embora sem terra dentro dela. Né? Ninguém fica para levar terra dentro de caixão. Se a senhora pudesse resumir, a nossa religião, ela também trabalha com ancestralidade, por isso que a gente tem um quarto de balé. Sim. Eu acredito que se tem contato ainda com nossos ancestrais acessando o quarto de balé. Se a senhora olhasse pela linha sucessória desde o começo, por Dona Inês, por seu Otolu, vindo para o Pai Adão, vindo para o seu Zé Romão, a senhora acha, e até se chegar em seu Malaquias, a senhora acha que esses ancestrais estariam felizes com o rumo que o sítio de Pai Adão, com toda essa história, com essa divisão familiar, a senhora acha que eles ficariam contentes com isso? Não. Principalmente no dia que fazem oferenda atualmente agora no balé. Porque sempre se depenou os bichos, sempre abriu os bichos, sempre cozinhou, para botar tudo cozido lá. Agora estão botando como se faz na Jurema. Depenam, separam os axés, temperam e botam cru dentro do balé. Você acha que meu avô, tia Inês, ia ficar satisfeito com isso? Não. Eu digo que eu tenho prova. Que meus sobrinhos vão para lá, aí quando o Guara, Júnior Boto, ou o menino falou assim, não, a gente vai depenar e vai cozinhar. Já não gostam muito, porque acham rápido fazer, como faz para a Jurema. E por que não a Jurema não fazer parte do povo do candomblé? Não faz. Faz dentro do limite, porque a minha mãe era filha de juremeira. Filha legítima de juremeira. De juremeira de tirar preso na cadeia, de fazer oração, de sentar-se em cima de cobra, de passar polícia para lá e para cá e não vê-las. Dessa época, que hoje não faz mais não. A polícia vai logo e vai prender. E vai ver logo. Ô mãe Lu, depois dessa saída de Pai Malaquias do terreiro, como foi que ele pegou o chamado de construir a casa de Iemonjá Ogunté aqui nesse local? Antes daqui dessa casa, a gente já estava tocando Não sabia. para Oxum e para Iemonjá. Somente a gente morava na rua da fábrica da Sabia, Sim. ali. A gente morava ali. Eu, consequentemente, que eu sou muito, vamos dizer, religiosa, eu sou muito católica, sou muito tudo, sou espírita, sou kardecista, eu sou tudo, acredito em Deus, primeiramente, e Ele é que dá posição para tudo isso. Né? Porque se Deus não permitir, nem aqueles que dizem que Ele não existe, Ele não estaria aqui na terra. Né? Tá, porque Ele permitiu, para poder fazer tudo que quer, mas porque Deus permitiu. Então, ali eu tive um sonho com o Oxum, me pedindo um presente. Meu pai já tinha saído do sítio. Aí a gente fez um presente lá nessa casa, para o Oxum. Depois a gente fez para Iemonjá. Tanto foi a Oxum da minha irmãzinha que levou o presente, e a Iemonjá da minha mãe de santo, tia Vicência, que levou a luz de Iemonjá. E a gente ficou fazendo assim. Mas a gente já tinha todos os santos em casa. Todas as obrigações do meu pai, dos clientes dele, fazia em casa. Entendeu? São 80 anos, mais de 80 anos de casa, né? Anos. Quando eu e meus irmãos nascemos, encontramos irmãos cá dentro de casa. Já encontrou. Já encontramos. Não assim como o terreiro. Ele fez com um armário, ele era astucioso, fez um armário, aí estava Iemonjá, Oxum, Oiá, ele separou ali as partes, e Exu e Yangui.
E meu irmão Paulo nasceu com 7 anos. É desse tamanho a pedra. Parece um homem. Tá aqui ou Tá aqui, tá doido. Tá aqui. Quando meu irmão faleceu, isso aí vai botar ele aqui no país. Não, deixa ele aí. Ele vai ficar aí mesmo que ele tá, que ele é meu. Ô, mãe Lu, uma coisa que eu fiquei curioso, que me disseram, quem me disse foi até Thales, que não existia. Vou perguntar à senhora, Ogã e Eked dentro do Nagô existe? Não. Como é isso? Meu avô, meu desarrumão, meu pai, eu acho que os esqueletos se remexeram dentro do caixão. Se remexeram. Por quê, mãe Lu? Porque nunca não teve isso. Sempre teve Oxogum, Iaquequerê e Abá. Né? Isso aí se fazia, sentar, fazia o bari, lavava a cabeça, sentava o orixá, mas não tinha saída. E não tinha saída de Ogã e nem de como é que a minha é? Eked. Não tinha Eked. Meu avô ia se assustar, e Deus piorou. Eu acho que ia dizer, eu quero voltar para a África. Ela ia dizer. Ô, mãe Lu, vou falar agora de alguns assuntos polêmicos, a senhora responde se a senhora quiser. Mas é de extrema e fundamental importância para o povo de terreiro. A primeira pergunta é, uma pessoa que comete suicídio, ela tem direito a um axixê? Meu filho, se jogar e olhar e disser que sim, tem direito, porque era um ser humano que viveu. Mas perante a Deus, ele vai pagar por aquilo. Porque só quem tem direito de tirar a vida é ele. Axé. O pessoal hoje em dia estão tirando a vida dos outros, a esmo. Mas eles todos vão pagar por isso. Né? Axé. Mas um suicida, ele tem castigo. Tem castigo. Tem castigo. Uma mulher dentro da religião que passa pela situação de um aborto, como é que a religião, a senhora enquanto Yalorixá, olha uma situação como essa? Se for natural, tudo bem. Mas se for para ela, como é que se diz? Que ela provoca. Ela provoque, aí não. Ela não é perdoada. A religião não aceita, Não aceita. o aborto. Axé, Se ela perder naturalmente, foi porque Deus quis. Mas para a mulher provocar um aborto, nenhum orixá vai aceitar. Dentro do Recife, tem algumas casas que, ainda que a senhora não reconheça o cargo de Ogã e Eked na sua nação, tem outras casas que estão e disseram que são cargos inventados para pessoas que não tinham a mediunidade de receber a entidade. Então, colocaram esses cargos para que as pessoas se sentissem parte da religião. Só que aí dizem que o cargo de Ogã é para homem e o cargo de Eked é para mulher. Eu não sei nem se eu deveria fazer essa pergunta para a senhora, porque como a senhora falou, a senhora não reconhece esses cargos porque não existem no Nagô. Mas ainda assim eu vou fazer. Existem alguns casos que estão pegando pessoas que se reconhecem em outro sexo e levantando, ou seja, pegando o cargo de homem, as pessoas trans. Eu sei. A senhora acha que o candomblé deve evoluir e acolher essas pessoas? Qual o seu olhar para cima dessa pauta? A gente acolhe pessoas trans, bi, todos. Menos a trans, que era mulher, foi homem, vai entrar no balé não. Porque o sexo ainda é feminino. Certo. Entendeu? Aí é porque colocou um pênis, vai ser homem? Não. Nasceu mulher. Então não vai entrar no meu balé não. Pode entrar em balé de qualquer pessoa aí. Mas no nosso não entra não. Porque nasceu mulher. E vai continuar com o sexo mulher. Embora que tenha feito transição, ou outra coisa aí qualquer. Mas aqui não. E os nossos ogãs, mesmo tocando, os nossos ogãs se incorporavam tocando. Sim, sim. Muitas vezes o Júnior Boto, meu filho, estava tocando, só não vou pegar ele, Eu já vi. né? Já. Que é a coisa mais linda do mundo. E aí? Ele não saiu de quadro, ele saiu de Iaô. Ele já tem 21 anos. E santo feito, já tem casa pronta, né? Achei. E aí? É verdade. Né? E a Ezequiel, vou voltar ao sítio. E a Ezequiel, minha prima, filha de Nido, seu Manuel, colocou a menina de Eked, de Oxum. Foi pro quadro do santo, fez a bolinha, para suspender. Quem tem direito de suspender santo é ninguém. Ninguém, só Deus. O santo vem no momento que ele acha que é para tudo. Não é? Aí levou a menina para suspender, a Oxum da menina para ser Eked. A menina se tremeu para lá e para cá e tiraram, foi embora. Teve um toque de Oxum na casa de José Guaraci,
que é meu filho que eu criei, né? Quando chegou lá cantando para o Oxum, o que acontece? Ah, o senhor vem. A Oxum chegou, a Oxum da EQED. Hoje, a menina se incorpora, né? Já fez serviço novamente, o ano retrasado raspou novamente tudo, e o Oxum está aí brilhando bonito como tudo. Mas, Mãe, quando acontece uma situação dessa, o pai de santo, isso aí eu tô falando que já aconteceu em outras cidades também, corre logo para dizer que é o filho que está com marmotagem. Aí eu lhe pergunto, o erro é de quem fez? Eu fico sem entender. O erro é de quem fez. De quem fez, né? É, porque se a menina, na hora, se estremeceu, bom, deixava pra lá. Depois a gente vê isso. Porque eu nunca suspendi santo de ninguém aqui da minha casa. Porque quando minha filha saiu de Iaô, minha filha Bárbara, quando o Guaraci saiu de Iaô, quando Júnior de Zita, meu sobrinho, saiu de Iaô, esse daí, nenhum santo se incorporou logo não. Saiu tudo bom. Isso foi, né? E nós tiramos o Iaô. Não, para tirar o Iaô, a pessoa. E o santo, o orixá, vem no momento que ele acha oportuno. Então quer dizer que essa pressão que coloca em cima de um Iaô, dizendo que ele tem que fazer isso, fazer aquilo, não tem precisão. Não tem precisão. O santo, o orixá, determina o momento que ele vai chegar. Um resumo. Tio Raminho, meu tio Raminho, tinha uma EQED há mais de 30 anos lá de Oiá, onde ela dava búfalo, boi, essas coisas para Oiá. Essas coisas aí, que ela dava tudo. Mais de 30 anos a senhora é EQED de tio Raminho. No último ano que ela deu o búfalo, Oiá chegou. E aí? E todo mundo aplaudiu, foi a maior festa do mundo. Porque foi o momento de Oiá chegar. Foi aquele. Achei, não é? Porque não é como eu quero. Eu estou aqui conversando com você, eu vou querer. Ah, irmão, já chega em mim para falar com o rapaz. É? Não é? É, olha, chega em barba para falar com o rapaz. Não é. É o momento deles. Quem toca aí, tem tanta coisa aí que os orixás nem chegam perto da gente. Porque eles não acham que é o momento daquele de chegar. Tem tempo que chega antes das cantigas deles. Chega e fica até o final. E aí? É o momento deles. Sim. Não é? Ô Mãe Lua, se eu pudesse eu passava o dia todo conversando com a senhora aqui, que é muita informação. Mas aí eu quero falar primeiro que eu vi que a senhora fez 60 anos de iniciação, de orixá. E aí pegando esses 60 anos, eu sei também que a senhora é uma pessoa viajada, Brasília, foi para a África. Eu queria pegar justamente esse ponto da África. Como foi para a senhora ir para um país onde a maioria das pessoas são pretas, conhecer os seus ancestrais lá, de lá africano? Nós fomos muito bem recebidos lá. Eles nos reconheceram como se nós fôssemos astros de cinema, né? Astros de cinema. O povo passava na van, que lá não tinha ônibus nessa época, e dava chá para mim, dava bênção para mim. Aí fazia meu irmão Linho, eu chamo meu irmão Paulo de Linho. E tu conhece esse povo? Eu disse, eu nunca vi aqui, Linho. E tinha lugares que eu passava, que eu dizia para ele, Linho, eu já passei aqui. Eu conheço esse lugar. Eu nunca fui na África, né? Mas tinha aquela sensação que eu já passei ali, que eu já morei por ali, sabe? Tinha aquela sensação muito forte. Nós fomos muito recebidos, principalmente por Oxum, pelo Rio Oxobô, né? Quando nós chegamos lá, no último dia da festa dela. Aí nós fomos lá, cantar para ela, ela se apresentou para mim, Oxum. Quase que me leva dentro do rio dela. Não eu incorporada, eu vou ali. Sim. Eu fiquei hipnotizada com o que eu vi e eu ia indo me embora naquele rio. Depois voltamos, fomos para Oxobô. E Leifé, nós fomos primeiro para o de Xangô, Oió. Chegamos lá, o rei encantou-se. Encantou-se por meu pai, Paulo, por mim, por minha família. Ele já tinha saído no dia anterior, que eles têm no mês de agosto, um dia que ele sai uma vez só na semana. Aí ele disse, não, eu vou sair com esse pessoal. Quando ele veio até nós, lá no castelo, que ele sentou-se no trono, que meu irmão se ajoelhou nos pés dele, antes de tudo dentro do balé, viu? Todo mundo teve que fazer do balé. Aí meu irmão se ajoelhou, começou a invocar Xangô para ele.
Invocou tanta coisa que eu nem sabia uma daquelas que ele estava falando mais. Né? E de tanto ele invocar para Xangô. E ele assim olhando no olho do meu irmão e batendo palma. Aí eu disse para a secretária dele, eu vou sair para esse pessoal. E saiu para a gente. Tanto é que ele mandou Paulo ir para o palco, cantou. E quando Paulo chegou junto dele, que cantou. Oba Eluco, Oba Eluco, Erangwe, Emindaru, Iauluco, O Micosu, Oba Obama, Didinho Pé, Opé, Didinho Pé, O Minerim, Obama Semale, Iaulude, Oba Eluco, Ococibel. Isso aí ele está dizendo que Iamacê é a mãe de Xangô. Ele se levantou, o rei, do lugar dele e veio abraçar Paulo Braz de rei para ele. E a senhora foi coroada na E ele me convidou para me sentar na cadeira junto com as iás dele, né? Com as mulheres dele, o rei de Oió. Eu fui uma das rainhas naquela época. Aí a menina, porque senão não ficou brava ainda. Então, isso aí foi muito gratificante para nós. Ele pegou o maço de nairas, que o dinheiro da Nigéria é naira. Mandou as mulheres dele jogar. Tinha 3 com ele lá, comigo 4. Aí jogaram tudo em cima de linho. Jogaram como ele fosse um rei, em cima de Paulo Braz. E aí ele disse, se dentro aqui da Nigéria, se 10 sacerdotes souber o nome da minha mãe é muito. E esse que veio do outro lado do oceano sabe. Não foi gratificante para nós? Muito. Aí eu queria que a senhora continuasse e falasse um pouquinho agora do seu irmão, Paulo Braz, tio Paulo, como eu até fiz um vídeo em homenagem a ele. E eu vejo que tem muita gente que tem lembranças boas, eu não o conheci, sempre de ouvir falar. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que foi o seu irmão para você, o que foi Paulo Braz para a senhora. Paulo Braz é meu pai, independente de pai e santo. Quando eu nasci, ele tinha 11 anos, Linho. E tinha um coleguinha dele que morava em frente à vila Nossa Senhora da Conceição, onde eu nasci, aqui no Córrego. Então ele ficou muito desarmado, porque foi uma irmã que nasceu. Pegou cachaça de pai, mel, e ficou bebendo cachimbo. O pessoal chama cachimbo, né? Ele e o coleguinha ficou embriagado. Quando meu pai chegou do trabalho, aí manhã disse para ele, o teu filho ficou embriagado aí, porque a irmã nasceu. Deixe, né, irmã dele? Se ele ficou contente, deixe. E daí por diante ele tornou-se meu pai para tudo. Para me ajudar a pagar a faculdade, a me formar, a ajudar a pagar minha irmã, minha filha, para se formar. Eu sou professora 3 vezes. E tudo isso ele me ajudou. Né? Eu criei os 2 filhos dele, que ele teve antes do casamento, que é Felipe Sabino e Paulo Braz, Felipe da Costa, que é Paulinho. Então tudo que ele representa de pai, para um filho ou uma filha, ele representa para mim e para minha família, Paulo Braz. Não deixava a gente faltar nada. O pai morreu, ele nos assumiu como filhos, como irmãos, como tudo. Então, quando ele partiu, eu parti um pouco também com ele. E como era a visão de tio Paulo sobre essa... A senhora contou a sua visão sobre essa confusão toda que teve. E qual era a visão de tio Paulo sobre essa história? Ele se posicionava? Se posicionava que deixasse para lá. Que um dia tudo ia voltar à tona. A senhora acha que o dia é hoje? Por incrível que pareça, meu filho, que não seja hoje, mas não é interesse terra, não. Não. Eu quero o interesse de tomar conta de Iemanjá Monté. Não é só na minha casa, não. Onde existia Iemanjá Monté, eu estarei presente. E o que eu falo seria hoje, mãe Lu, é pela verdade. O que eu falo da verdade é que tem muitas histórias bonitas que são contadas. Muita história. Mas nenhuma das histórias é contada do qual a senhora contou hoje. Porque eles omitem a verdade. Omitem pensando que a gente quer tomar o sítio. A gente não quer tomar. A gente já tinha tomado. Há mais de 50 anos isso. Né? Só 40 anos eu passei sem entrar lá. E aí?
Mas não tinha tomado antes? Teria. Tinha tomado, tinha ido para a justiça, tinha levado o registro de pai. Era isso que eu ia falar, mãe Lu. 40 anos sem a senhora pisar lá e a senhora pisou agora há pouco. Foi. Como foi essa volta lá? Foi uma coisa muito estranha, uma sensação diferente. Que eu ia no sítio, na casa da minha tia mãezinha e na casa da minha comadre Luísa, que era a esposa do meu primo Tomé, irmão. Né? Ela mandava me chamar, diga a Lucia que vinha cá. E eu obedecia a ela, eu ia. Mas eu entrava pelo portão de frente da casa dela e voltava por lá também. Se fosse naquela época, quando eu fui de Nido, ele veio aqui chorando. Minha irmã, minha prima, minha madrinha, minha tudo, aceito. Aí o que foi que eu fiz? Fui para os pés de Iemanjá para perguntar a ela se ela permitia que eu fosse. E ela permitiu. Não foi, dona Bárbara? E ela permitiu. Aí disse, Bárbara está dizendo que sim. E eu insistindo, ela está duvidando de mim, não, senhora. Aí encerrei o jogo. Então eu fui. E lá ela se sentiu a dona da casa. E isso disseram a mim depois. Que ela se sentiu a dona da casa. Querendo mandar as coisas, querendo fazer as coisas assim, assado. Houve alguma conversa da senhora e Manuel lá no dia, não? Conversamos normal, como primos, né? Como primos. Conversamos normal. Ô mãe Lu, a nova geração que está chegando agora, Sim. que ainda tem esse sentimento dessa disputa, porque eu entendo, porque muitas vezes é dado como se você estivesse visando o material, e a briga aqui é espiritual. É pela questão de Iemanjá, dessa questão. A senhora acha que a nova geração pode chegar um dia de reagrupar a família, de se tornar uma família só, ou a senhora acha que isso ainda vai perdurar por outras gerações? Já teve proposta para isso, que ele começou com o Guaraci. Ele quando chamou o Guara, se eu estiver mentindo, a mentira começou por ele. Chamou o Guara e disse a Guara, se um dia ele partir primeiro do que Guara, então o Guaraci é que ia tomar conta do sítio. Era isso que eu ia perguntar, quer dizer que seu Guara seria hoje seria o herdeiro. Porque meu irmão Cicinho poderia ser, mas ele já não enxerga mais, infelizmente, né? Aí ele chamou Guara, né? Chamou Guara e disse a Guara. Mas já houve problemas por causa disso. Nossa. Brigas, que Guara já discutiu, já teve problemas. Diga a ele que conta isso para você, viu? Sim. Já teve Ele vai assistir. Já teve problemas, ele já se discutiu com Conceição, com Mônica, com tudo aí. Mandou, porque ele, o Manuel, quando faz as coisas grandes, ele manda chamar Guara para fazer. Aí vai Guara, vai Paulinho, vai Bino. Então o pai Guara já frequenta o sítio. Já ele que faz as coisas com ele lá. Ô Manu, mas assim, se não fosse uma escolha de seu Manuel, por linha sucessória mesmo, pela família Felipe da Costa, qual vocês pertencem, todos vocês, Sim. quem seria que estaria na frente? Seria pai Guara mesmo? Seria a senhora? Seria... Eu sou mais velha do que Guara no Orixá. Então a senhora também Mas estaria na linhagem. Na linhagem. Na lista da linhagem. Sou eu. Sim. Que eu sou a mais velha de Iemanjá do sítio. Né? Mas como ele é filho carnal, né? Eu não sei assim, eu dizer, que meu tio era viúvo. Meu tio Zé Romão não casou com mais ninguém. Depois de tia Lalu, tio não casou com mais ninguém. Mas teve muitos filhos, né? Porque ele teve Nezinha, ele, Rosinete, que é a filha de casar, minha madrinha Rosinete. Os outros foram filhos de namoradas que ele teve. Eu queria partir agora para o lado da Jurema. Eu queria encerrar a conversa, minha gente. Desculpa, é porque tá tão bom. Mãe Lu, a senhora é desenrolada, eu vou perguntar logo na lata se a senhora quiser. Mãe Lu, vamos falar de Jurema. A senhora é uma juremeira antiga também, a senhora é filha de uma juremeira, neta de outra juremeira também. O que é que está acontecendo com a Jurema hoje? A gente está vendo muita coisa bizarra, certo? Eu queria saber, a senhora concorda com toda a modificação que a Jurema sofreu e do jeito que ela é cultuada hoje? Não. Porque a minha é muito arcaica. A minha Jurema mesmo, esse quartinho aqui, que a gente não tem lugar lá para fazer, não leva sangue, é fruta, é flores, é vinho, é cachaça, é fumaça, essas coisas assim. Mas lá fora os caprichos recebem, né? Bagaço, gira, né?
tranca-rua, né? Que eu tenho, né? Tranca-rua, nos Exus comem lá fora. Não comem aqui dentro de casa. Aí eu acho certo. Mas não acho certo é o quê? Essas linhagens que tem de cantar, esses versos, essas cantigas, das mestras usar peruca na É isso que eu ia bunda, falar. usar cílios postiços que é capaz de cobrir os olhos todos. É isso que eu vou perguntar à senhora. Pombogira de salto alto, mestra com peruca, mestra chegando em carro alegórico, chegando de carruagem, chegando de limusine, fazendo tudo isso. O que a senhora acha? Acho que cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas aqui na minha casa, na minha Jurema, não. Aqui as mestras usam descalça, não tem essa riqueza de roupa quando fazem. Elas não gostam, elas gostam de tudo simples, porque naquela época em que essas mestras existiram, tinha lamê, tinha brilhos, tinha perucas que vinha batendo na cintura, tinha cílio postiço, elas usavam carmim, né? Elas usavam aquelas coisas de mulheres daquela época. Né? Então eu não concordo, mas eu não sou contra, cada um na sua casa é dono de si, façam respeito, me convidam muito, às vezes eu não vou, mas minha filha vai, eu digo, vai filha, no meu lugar, vai me representar. Depois me conte. Mailu, para encerrar, queria agradecer muito essa entrevista, foi muito bom, me diverti demais. E queria que a senhora deixasse uma mensagem para os matumbeiros de todo o Brasil que assistem a gente. E se a senhora puder encerrar, eu queria que a senhora encerrasse cantando para Iemanjá, que é a sua orixá, que é a sua... Se a senhora puder. Olhando para aqui? Pode olhar direto. Eu desejo para todos os candomblecistas, umbandistas, que tenham muita paz e muita serenidade no que faz. Porque a nossa religião está sendo discriminada, mais do que antigamente. Então temos que ter cuidado, a gente está vendo matarem, mandando quebrar os orixás. Então a gente tem que ter cuidado e ter respeito. Como aconteceu há umas 3 semanas no Xambá, que os evangélicos pararam lá e fizeram uma anarquia. E eu disse o quê? Vamos pegar um ilu, pegar um carro e pegar uma porreta e botar dentro do carro e vamos para a igreja cantar. E começando a cantar logo para Exu, né? Para poder eles verem que Exu tem força, né? Que é o primeiro que come, é o primeiro que vai levar o recado para Ifá, né? Exu. Então a gente faria isso. Então tenham cuidado, se conscientizem do que estão fazendo, respeitando cada pessoa, cada individualidade de cada orixá, não misturando as coisas. E na Jurema é a mesma coisa. Cada um se cuide, que a Jurema é sagrada e continuará sendo sagrada. A minha é muito simples, talvez eu não tenha nem muito vídeo de Jurema, porque, poxa, mas não é antiga. E continuarei sendo até o dia que Deus me levar. Axé. Ibasemi semio, Iabamilo ilomi. Ibasemi semio, Iemanjá ogunté, Bamilo ilomi. Aoyo Iabaomi, Aoyo Amatamiui. Indelodo, Iabaomio, aí moçelé, Iaoyo omilé. E Ogum disse, Ogum,